Crianças fantasiam com profissões diferentes. Astronauta, cantora, babá de panda. Mas elas vão para a escola. E mesmo que a tia do prezinho insista em acreditar que toda criança é criativa, a imaginação delas começa a ser colonizada. E os anos passam, e muitos adultos deixam de se considerar criativos. O que acontece? A vida acontece. Toda vez que a autoestima é colocada à prova, ela influencia os caminhos que cada um toma. Ser sério, racional, sensato, é visto como um sinal de maturidade. Ser lúdico e imaginativo é coisa de criança. Até que surge um problema, cuja resposta não está na calculadora, na Wikipedia ou no manual corporativo. Nessa hora, a pessoa sente falta daquela irreverência que foi pragmaticamente arquivada. Quando a gente passa a vida marchando em passo de ganso, um dia descobre que não sabe mais como andar no contrafluxo. E criatividade, senhoras e senhores, é andar no contrafluxo. O comediante John Cleese compara a lógica e a criatividade a dois modos de operar. O modo fechado e, obviamente, o modo aberto. No modo fechado, somos produtivos. É o comportamento de escritório. Reuniões, cronogramas, projetos, planilhas, e-mails. O modo aberto, quando somos criativos, requer uma conexão neural completamente diferente. É preciso limpar a mente das coisas cotidianas e ter tempo para brincar com as ideias, sem interrupções. Ócio criativo, mindfulness, meditação. Use a técnica que mais lhe convier ou que mais lhe agradar. O importante é deixar o inconsciente conduzir os pensamentos. Quando essa rotina é facilitada, o inconsciente não demora a produzir ideias. Brincar com os pensamentos ativa conexões neurais pouco estimuladas. Algumas dessas conexões, que são diferentes em cada pessoa, conduzem a ideias que não são convencionais, lineares ou lógicas. Dois momentos do século XX oferecem bons exemplos de pensamentos não convencionais. Vamos a eles. Em 1943, depois de 4 anos de guerra, os aliados tinham limpado o Mediterrâneo e invadido a Itália. Mas continuavam a ter pela frente a tarefa mais difícil e decisiva: a invasão da Europa Ocidental. Apesar da superioridade naval e aérea, em terra o jogo seria muito complicado. Por quê? Porque os aliados só poderiam desembarcar 5 divisões no primeiro dia da invasão. Os alemães tinham mais de 50 divisões posicionadas para defender a França. A chave do sucesso seria impedir que os alemães concentrassem essas 50 divisões para enfrentar as 5 divisões aliadas que chegariam às praias no dia D. Como? Com muito investimento e a ajuda de cérebros privilegiados como o de Alan Turing, o avô da computação e da inteligência artificial,
Os aliados vinham trabalhando desde 1939 para decifrar todas as mensagens que os alemães transmitiam por rádio. E conseguiram. Turing e seus parças hackearam a máquina Enigma, que criptografava toda a comunicação alemã. Bem informados, os aliados passaram a desinformar o inimigo. Todos os espiões alemães no Reino Unido foram capturados e utilizados como agentes duplos. O objetivo era convencer os alemães de que a invasão partiria da região de Dover e desembarcaria no Passo de Calais, a área da França mais próxima do solo inglês. A Operação Fortitude surgiu para iludir os alemães quanto aos planos de desembarque dos aliados. No caso da Fortitude Norte, os aliados criaram um exército hipotético no norte da Inglaterra. Usando mensagens de rádio e manobras navais simuladas, o plano era iludir os alemães, ou melhor, induzir os alemães a reforçar a Noruega. A Operação Fortitude Sul fez a mesma coisa, em escala ainda maior. O general George Patton, o líder aliado mais temido pelos alemães, foi colocado no comando do grande exército que lideraria a invasão. O exército era formado por milhares de blindados e aviões e apoiado por milhares de aviões, ou veículos, aviões, vocês entenderam, né? Todos falsos. As unidades militares que compõem esse grande exército não existiam de verdade. Pequena pausa. Essa foto é a mais pura verdade. Ela não é uma obra de ficção. Fim da pausa. As inspeções de Patton eram pura pose. Centrais de rádio mantinham um volume de tráfego elevado para convencer os alemães de que a principal concentração aliada para a invasão estava ali, em Dover. Mas a invasão ocorreu 300 quilômetros a sudoeste, nas praias da Normandia, em 6 de junho de 1944. Para iludir os alemães quanto ao local e hora do desembarque, os aliados lançaram bonecos, como se fossem paraquedistas. Espalharam tiras de papel laminado para confundir os radares. Bombardearam centrais de comunicação, tanto em Calais quanto na Normandia. Plantaram notícias falsas em jornais de países neutros. E por aí vai. Depois do desembarque, os aliados continuaram a trapaça. O objetivo passou a ser o de convencer os alemães que uma segunda e maior invasão aconteceria em Calais, um mês mais tarde. Como se o desembarque na Normandia tivesse sido apenas uma finta. Por quase 2 meses, o 15º Exército, a mais poderosa formação alemã na França, ficou de fora da batalha. Enquanto o inimigo aguardava a invasão em Calais, quase 2 milhões de soldados aliados desembarcaram na Normandia. Winston Churchill, o grande líder britânico, resumiu bem: na guerra, a verdade é tão preciosa que precisa ser protegida por uma guarda de mentiras. A geração que venceu a Segunda Guerra criou condições para que a liberdade avançasse e o mundo prosperasse em escala jamais vista. Ainda assim, ninguém escapa à destruição criativa. A geração que nasceu durante a Segunda Guerra mal chegou à maioridade e já começou a tentar desmontar boa parte das instituições que seus pais construíram ou defenderam. Lá pelo final de 1966, um dos membros mais ilustres dessa geração tinha um problema: como se manter criativo. A concorrência era intensa. Beach Boys, Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Who,
Mas Sir James Paul McCartney tinha um concorrente ainda mais implacável: os próprios Beatles. Se você acabou de gravar um disco antológico, o melhor de sua carreira, o que fazer agora? McCartney conta que a resposta lhe ocorreu numa viagem de avião. E se não fosse um disco dos Beatles? E se nós fôssemos outra banda por um disco? Essa outra banda acabou sendo o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a fanfarra dos corações solitários do Sargento Pimenta. A ideia era que McCartney e seus parceiros assumissem o ponto de vista de outras pessoas e compusessem músicas que essas outras pessoas poderiam ter composto. O mestre de cerimônias de um circo, o cara que se apaixona pela policial que multou o carro dele, o casal cuja filha fugiu de casa, o sujeito que quer envelhecer ao lado da mulher amada. E o disco não seria apenas uma coletânea de canções isoladas. Eles queriam que tivesse uma unidade temática. A capa dupla do álbum, feita pelo artista gráfico Peter Blake, era uma produção complicadíssima e cara para os padrões da época. O disco trazia também um encarte e as letras impressas na contracapa. Isso era incomum, tá? Os Beatles queriam que a embalagem fosse parte da experiência do disco. Exatamente a mesma ideia que Steve Jobs viria a propor em relação aos produtos da Apple. Eles assumiram com naturalidade o risco do disco frustrar expectativas de fãs e críticos. Os Beatles tinham essa característica de pessoas inovadoras: autoconfiança. E a aposta deu certo. Sgt. Pepper's ficou 6 meses no topo da parada de sucessos britânica e estabeleceu um recorde de vendas que durou 15 anos. Em 2017, na reedição de 50 anos, o álbum foi o terceiro mais vendido no planeta. Com um olhar bem treinado, os Beatles ousaram repensar toda a produção de um disco. E isso mudou o curso da música pop. Brincar de não ser os Beatles fez deles ainda mais Beatles. Pensar de forma não convencional não é fácil, né? Mas permite subverter a lógica e reescrever regras. Inspiração não é um evento metafísico, ela é atiçada. A pressão pode ser benéfica, principalmente se for gerada pela necessidade de superar seus concorrentes ou seu próprio histórico. Quando você se envolve com algo que gosta, passa a receber do inconsciente algumas mensagens desconexas. Pensar criativamente envolve seguir essas pistas e decodificá-las. Realinhar os símbolos de outras maneiras. O inconsciente te orienta. Está quente, está frio, está esquentando de novo, até que você chegue a um resultado satisfatório. Ou você percebe que a ideia é pífia e a descarte. Aproveitáveis ou não, as ideias deixam um rastro de rascunhos, estudos, versões, cálculos, protótipos. Boas ideias são construções, não nascem prontas. Algumas fermentam no inconsciente por anos. E boas ideias sempre encontram rastros daquilo que as inspirou. Sempre. É a biblioteca do inconsciente. Mas, quando essa biblioteca consiste de 12 livros para colorir
ou 24 episódios de Mestres do Churrasco, convenhamos, não há muito que teu inconsciente possa fazer por você. Pessoas que se destacam pela criatividade são aquelas que estudam profundamente sua área de interesse. São pessoas extremamente determinadas e resilientes. Elas refinam a capacidade de concentração e observação. E fazem isso por gosto, porque é divertido. Talento resulta da prática e do refino de técnicas. Pessoas criativas aprendem a olhar o mundo com atitude curiosa. Por que tal coisa é assim? E se fosse diferente? E se eu virasse tudo isso do avesso? Obviamente, cada área de atuação tem sua metodologia. Mas a criatividade não tem e nem poderia ter uma fórmula. Jamais. Se tivesse, viraria um clichê. Ed Catmull, o presidente dos estúdios de animação Disney, diz que ensinar criatividade é treinar alguém a enxergar as coisas. E o neuropsiquiatra Eric Kandel diz que quando olhamos qualquer objeto, ele desperta memórias visuais e emocionais diferentes em cada pessoa. A descrição de um daltônico sobre os girassóis de Van Gogh será sensivelmente diferente da sua. Mas a sua também será diferente da minha. No passado, essa diferença seria tratada como binária. A visão correta e a visão daltônica. Atualmente, se sabe que existem 8 modalidades de daltonismo. E uma infinidade de diferenças na percepção de cores por pessoas do espectro normal. Cada um vê o que cada um vê, vezes 7 bilhões de humanos. Os educadores alertam que a criatividade será a principal habilidade requerida nos profissionais do futuro. É claro que será, porque já o é. Desde o Paleolítico. Foi essa criatividade que nos trouxe até aqui. Ela e o meteoro que matou os dinossauros. Muito obrigado. Eu sou Ricardo Poli e, em nome do Ateneu Fabuloso, agradeço profundamente a atenção de vocês. Obrigado.